nas nossas atitudes lá fora, quando nós testemunhamos de Cristo. O revestimento, essa capacidade do Espírito, não é para a gente falar em línguas aqui dentro e chegar lá fora no nosso trabalho e ficarmos calados. Não estou falando para você falar em línguas lá no teu trabalho, porque tem lugares e lugares que o Espírito Santo entende muito bem isso. Mas esse revestimento te capacita a você falar, conversar com alguém de uma maneira simples, normal, assuntos corriqueiros da vida, mas que você tem uma autoridade de Deus para falar com aquela pessoa e testemunhar o Evangelho de Cristo. O ponto de número 2 vai falar sobre a capacitação do Espírito. O batismo no Espírito Santo é uma imersão, ou seja, é um mergulho. O batismo de João era um mergulho, mas para arrependimento de pecado, só para conversão. O batismo no Espírito Santo é também uma imersão, é um mergulhar em Deus, é um mergulhar no Espírito de uma forma plena. Você se entrega ao Espírito para que Ele possa conduzir a sua vida, não que Ele tira a tua consciência. Você tem consciência dos seus movimentos, do que está fazendo, mas é um mergulhar no Espírito de Deus, é um derramar do Espírito Santo em nós, nos capacitando para que venhamos fazer coisas que humanamente falando não seria possível, de falar, de propagar o Evangelho de uma maneira que às vezes humanamente somos até limitados, mas através desse mergulhar no Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos dá uma coragem, uma autoridade de Deus para que venhamos desempenhar o nosso serviço no reino. Amém? É a revelação dos mistérios de Deus, é o poder para testemunhar de Jesus. Atos 1, verso de número 8, Jesus deixa bem claro que eles receberiam poder de Deus para desempenhar um serviço para Deus, para o reino. É uma capacitação para profetizar e para realizar milagres. Romanos 15, 19. Abra sua Bíblia em Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Paulo está ali pregando, fazendo milagres, ou seja, através dessa capacitação do Espírito Santo de Deus, através do batismo no Espírito Santo, Paulo foi revestido e capacitado para realizar milagres. No livro do Gutierrez Siqueira, o livro é chamado, tem o título de O Espírito e a Palavra. Ele relata sobre um homem que vai falar sobre o batismo no Espírito Santo, quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo. O nome desse homem é Kevin Hanagel, e foi em 1960. Ele relata assim: aconteceu como se eu estivesse sendo mergulhado em um grande mar de água, mas a água era Deus, a água era o Espírito de Deus. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é um mergulhar em Deus, é um mergulhar no Espírito de Deus, é ser envolvido pelo poder de Deus. E ele
Gutierrez Siqueira, dizendo: o propósito principal do batismo no Espírito Santo é tornar o crente uma testemunha que anuncia o Evangelho com ousadia e destemor. O ponto de número 3 vai falar sobre uma necessidade real e atual. Uma necessidade real e atual. Os discípulos estavam ali reunidos e, como eu já falei, eles haviam testemunhado dos milagres, dos feitos de Jesus. Eles já tinham recebido a mensagem de Jesus. Eles já haviam se convertido ao Evangelho. E Jesus, ele deixa uma promessa que enviaria outro Consolador, mas que eram para eles esperarem ali em Jerusalém. Só que para eles desempenharem esse ministério de pregar a palavra de Deus, eles precisavam de uma capacidade espiritual. Porque Jesus não estava mais com eles. E aí foi um tempo de perseguição, ou seja, eles estavam com medo. Eles estavam temerosos de continuar anunciando o Evangelho de Jesus. Eles viram Jesus morrer, ressuscitar, e durante 40 dias Jesus caminha ressuscita, e durante 40 dias ele fica ali com eles. E depois ele deixa essa promessa que enviaria o outro Consolador. Jesus já entendeu que eles precisariam de uma capacidade além da que eles já tinham, para que eles não viessem se amedrontar, não viessem ficar em reclusão dentro de casa, amedrontados por causa da perseguição. Então, o batismo no Espírito Santo, o Pentecostes, se deu para isso, para que os discípulos recebessem essa capacidade espiritual para, com ousadia e coragem, continuarem anunciando o Evangelho do Reino. Então é uma mensagem revertida de poder para a salvação de pecadores. É uma visão missionária. O batismo no Espírito Santo, para nós pentecostais, tem uma visão missionária. Amém? Não é ficar recluso, não é ficar só para nós, mas nós temos que propagar o Evangelho. É uma capacitação para que venhamos sair e ganhar almas para o reino de Deus. Todos os crentes precisam buscar o batismo no Espírito Santo. Para quê? Para a sua edificação espiritual e crescimento espiritual. Todos nós cristãos, crentes, convertidos, temos que buscar o batismo no Espírito Santo, para que possamos ter uma capacidade de Deus para desempenhar o ofício divino. Amém? Jesus é quem batiza. E como eu posso receber o batismo no Espírito Santo? Não são critérios detalhados, não são pontuados, faz isso aqui, esses critérios. Não, tem alguns pontos a ser abordados, mas não é uma lista como receita de bolo. Faz dessa forma que você recebe. Primeiro nós precisamos saber e entender que é Jesus quem batiza, e um momento ele que sabe. Mas o que nós podemos fazer para receber esse batismo no Espírito Santo? Primeiro, um arrependimento sincero, ou seja, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Aquilo que eu fazia de errado eu não faço mais. E continuamente, diariamente, eu buscar essa vida de santidade.
Segundo, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo. Quem não crê no batismo com o Espírito Santo não recebe o batismo com o Espírito Santo. Tem que ser gerada essa fé. Você tem que cultivar essa fé. Se você, pentecostal, assembleiano, não tem essa fé, não acredita no batismo com o Espírito Santo, peça a Deus para que Ele te dê essa capacidade de você acreditar nesse revestimento que você pode receber através do batismo no Espírito Santo. É através de oração, súplica, jejum, busca do Espírito Santo. Não adianta eu não ter uma vida... Se eu não tiver uma vida de oração, de jejum, de busca constante, leitura da palavra, eu não serei batizado no Espírito Santo. É regra? Não. Mas se eu quero, eu tenho que procurar ter essas atitudes na minha vida. Oração, súplica, jejum. Amém? E paciência. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tem cristãos pentecostais que partiram sem receber o batismo no Espírito Santo. E aqui eu repito, não é algo manipulado, não é na nossa hora, no nosso tempo. É Jesus que sabe a hora. O que basta nós fazermos é continuar em oração, buscando. Aqueles que já foram batizados e muito tempo não falam em língua, não buscam um renovo de Deus, continue a buscar, procure estar buscando o Espírito Santo para que você receba esse revestimento do céu. O ponto de número 3 vai falar sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. O primeiro subtópico diz as outras línguas. As outras línguas nós conhecemos como línguas desconhecidas. Num termo técnico, se chama glossolalia, ou seja, línguas desconhecidas, línguas estranhas. Ali no Pentecostes, os discípulos, quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles falaram em línguas estranhas, línguas que eles não entendiam. Amém? Elas são ininteligíveis, ou seja, não dá para compreender, não dá para entender. Com a nossa capacidade humana não dá para entender. Ela é uma evidência externa, ou seja, todo aquele que é batizado no Espírito Santo, a evidência de que foi batizado no Espírito Santo e foi cheio do Espírito Santo, é que ele vai falar em língua estranha. Não é só se movimentar. Aquele que fala que recebeu o batismo no Espírito Santo, mas não falou em língua estranha, ele não recebeu o batismo no Espírito Santo. Amém? E é algo para inicial esse batismo no Espírito Santo, porque a nossa declaração de fé vai acrescentar dizendo: mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença do Espírito Santo, como o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é o início de um movimento, de um mergulhar em Deus, e ali o Espírito Santo vai continuar trabalhando na vida do cristão, de forma a conceder os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito. E nós temos que buscar os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo. E a fonte é o próprio Espírito Santo. Não há outro a quem buscarmos para recebermos o batismo. Não há homem com que nós podemos falar ou maneiras que possamos usar. A fonte do batismo no Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. A manifestação das línguas nos discípulos era um dom de línguas.
glossolalia. E os de fora ouviam em seu próprio idioma, em que cada um foi nascido. E nós vemos que o milagre em Pentecostes foi duplo, porque os discípulos falaram línguas desconhecidas, estranhas, mas os ouvintes entenderam aquelas línguas no idioma de nascença. E ali tinha 17 nações representadas, e cada um entendeu na sua língua materna. Ou seja, são dois tipos de milagre, ou um milagre duplo. Os discípulos falando em outras línguas, eles não entendiam o que falava, e os ouvintes entendendo na sua língua ou no seu idioma materno. A função das línguas. Primeiro, que sinaliza o Espírito Santo. Aquele que fala em língua estranha, nós temos a certeza que tem o Espírito Santo. Está associado à oração pessoal. Paulo enfatiza isso aos Coríntios, no capítulo 14, deixando bem claro que em oração pessoal eu falo em mistério com Deus, e ali eu recebo essa edificação, ou seja, é algo pessoal, o meu espírito falando com Deus em espírito. Eu não entendo, mas através desse falar em língua estranha, ainda que eu não esteja entendendo, eu estou recebendo o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo está sendo realizada na minha vida, me dando uma capacitação espiritual. E nós temos que entender também que em Atos, normalmente, indica o recebimento do poder profético, ou seja, no livro de Atos, quando fala em batismo no Espírito Santo, está ligado à missão e ao serviço da igreja e dos discípulos. Então é algo profético, é algo que eu recebo, sou edificado, sou capacitado, mas eu tenho que ir além, eu tenho que propagar o Evangelho. E nas cartas paulinas, Paulo vai enfatizar que é algo mais pessoal, mais individual, no qual eu me edifico. Ele fala, aquele que fala em línguas ou em mistério com Deus, edifica a si mesmo. Ou seja, vai trabalhar no meu caráter. Um não é mais importante que o outro. Não tenho que buscar um e esquecer do outro. Eu tenho que buscar esse batismo no Espírito Santo, para que eu possa ser capacitado para propagar o Evangelho, mas também eu tenho que buscar de forma individual e pessoal esse revestimento de poder, para que a minha vida, o meu caráter seja cada dia transformado pelo Espírito Santo. Paulo deixa bem claro que o que fala em língua estranha ele chama de língua do Espírito. E como as línguas estranhas, ou conforme Paulo diz, línguas do Espírito, nós conversamos com Deus em mistério, oramos em espírito e louvamos a Deus. Ou seja, está ligado ao caráter. O meu caráter, as minhas atitudes serão trabalhadas quando eu oro, quando eu louvo a Deus em espírito, através das línguas estranhas. É muito útil para a oração, devoção pessoal e desenvolvimento de sensibilidade ao Espírito. O ponto de número 3 diz: atualidade das línguas. Primeiro, a promessa é para toda a igreja, ou seja, uma promessa atual. É algo atual, não é algo que ficou no Pentecostes, não foi limitado aos discípulos em Atos 2. É algo que foi contínuo, é algo que continua atuando no meio da igreja para aqueles que buscam, para aqueles que precisam. É para todos os cristãos em qualquer lugar, independente de idade, independente de sexo, porque é um revestimento de
poder, ou seja, não foram só os cristãos do primeiro século que precisaram. A igreja atual precisa dessa capacidade do Espírito. Então nós, pentecostais, não somos como cessacionistas, que falaram que cessou, que foi só para aquele tempo, que a promessa de Joel não é para o nosso dia. Nós, pentecostais, assembleanos, acreditamos e confiamos que através da interpretação das Escrituras, nós entendemos que é para os dias atuais. Será que a igreja atual passa por menos perseguição ou por menos dificuldades que a igreja do primeiro século? Não. Continua os problemas, continua as barreiras. Então, nós acreditamos que nós precisamos desse revestimento. Declaração de fé das Assembleias de Deus diz: a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Ela acontece no cotidiano da Igreja de Cristo na terra, ao longo dos séculos, conforme a promessa divina, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Ou seja, a promessa é para hoje, a promessa é para mim, a promessa é para a igreja brasileira, a promessa é para a igreja nos Estados Unidos, na China. É uma promessa real e atual, que vai nos capacitar, vai nos revestir de poder, para que possamos exercer o nosso serviço, a nossa missão de igreja. Amém? Quantos creem que o batismo no Espírito Santo é atual, é real, é para os nossos dias? Amém. Jesus disse que é uma dádiva do Pai para qualquer crente que crê e busca. Homens e mulheres de todas as idades, independente de seus status social. A conclusão: o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição? É uma pergunta. Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Conversão é o arrependimento de pecado quando nós aceitamos Jesus. E o batismo no Espírito Santo se dá em outro momento. E que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, inicial do recebimento é o falar em línguas. Amém? Pode ficar de pé. Quantos aqui creem que é uma promessa para os dias atuais? Que é uma necessidade da igreja, que é uma necessidade nossa?